Bom dia. Só tem uma pessoa aqui, é só a Cazuê veio hoje. Feliz sábado. Feliz sábado. Agora ela trouxe os amigos. Só ouvi a voz dela. Bom, acabou o ano novo, né? Nós já aprendemos muita coisa no passado e esse ano vamos continuar aprendendo mais. Tem mais o que aprender. E eu queria, antes de nós começarmos o assunto dessa manhã, agradecer a todos que participaram da nossa programação no sábado passado, que foi muito especial, não foi? É inesquecível, a gente vai lembrar disso por muitos anos. Eu queria agradecer aqueles que ajudaram na decoração, na alimentação, que foi especial, aqueles que ajudaram com a música, né? Teve muita coisa diferente na semana passada, no sábado passado, que ajudou tudo isso a ser muito especial, a ser inesquecível. E eu sei que deu muito trabalho, então é bom nós lembrarmos de cada um que se envolveu, participou, fez alguma coisa para que pudesse acontecer. E no sábado passado também, nós fizemos um acordo aqui. Vocês ainda se lembram? Nós tomamos uma decisão juntos. Qual que foi a decisão que foi tomada pela igreja? O pessoal já esqueceu. Vamos ter que... Não vamos falar uns dos outros, né? Não é para falar mal de ninguém, não é para sair comentando, falando. Temos que seguir a fórmula bíblica, não é? Que diz o quê? Se eu sei de algum problema, alguma coisa com alguém, eu vou falar com quem? Com a pessoa. Aí se não resolver, aí eu falo com o pastor, aí eu chamo mais alguém, aí a gente vai conversar junto com ela. Aí se não resolver, aí vai ser levado para os líderes da igreja, comissão da igreja. Aí não é para sair espalhando e falando as coisas, porque quantas vezes já aconteceu com você de alguém ver você fazendo alguma coisa ou dizendo alguma coisa e interpretou mal? Não acontece isso? Você diz alguma coisa, a pessoa sai falando, olha, ele ou ela disse isso. E depois, quando dá a volta, todo mundo está sabendo, chega em você e fala, mas não foi bem isso que eu disse. Ou não foi isso que eu quis dizer. E aí dá trabalho para ficar consertando, explicando as coisas que podia ter sido resolvido antes. Só a pessoa chegar para a gente e dizer o quê? Você disse isso mesmo? O que você quis dizer com isso? Esclarece com a pessoa. Olha, eu vi você fazendo isso. E aí a pessoa explica, você fala, desculpa, porque eu tinha entendido errado. Já evita todo o problema. Sabe que Jesus falou exatamente para nós termos cuidado com isso. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Versos 1 a 5. E aqui Jesus, no Sermão da Montanha, nos disse o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ora, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que Jesus está dizendo aqui para nós? Tem muita lição aqui nessa recomendação que ele deu. Jesus nos disse, não julgue os outros, porque do jeito que você julgar, com a medida que você medir o outro, com a régua que você usar, que vão usar contra você. É o que vão medir você, vão julgar você também. Então, cuidado, não julgue o outro. Quando nós julgamos alguém, nós revelamos quem nós somos. É nesse momento que as pessoas veem quem nós somos. Porque nós julgamos os outros com os nossos olhos, com a nossa visão, com a nossa maneira de ver as coisas. Já reparou que uma pessoa que é desonesta, ela não confia em ninguém? Ela acha que todo mundo é desonesto? Já viu que uma pessoa que é mentirosa, ela não acredita em nada que dizem para ela? Geralmente é assim. A pessoa enxerga o mundo com os olhos dela. E ela julga os outros pelo que ela é. Quantas vezes, eu me lembro, na minha adolescência,
Nós tínhamos grupos de amigos e nós queríamos sair, fazer alguma coisa em São Paulo, no sábado à noite, ir a algum lugar, ir a um shopping. Sempre tinha uma amiga, ou, no caso, uma namorada, uma amiga, alguém que o pai não deixava que saísse com o pessoal. E eu já tinha aprendido isso naquela época, e eu dizia para o pessoal, falava, olha, eu não sei quem é o pai dessa menina, eu não sei como que ele é. Mas uma coisa eu sei, na adolescência dele ele aprontou muito. É ou não é? E depois a gente descobria que era verdade. Era aquele bem terrível, que fazia tudo escondido do pai e da mãe, aprontava todas, né? Conhece todos os esquemas, e aí... Tem muita gente que diz assim, né? Aqui se faz, aqui se paga. Já ouviram esse ditado? Eles acreditam nisso. Nisso eles acreditam. Porque aí eles falam, agora minha filha vai fazer eu pagar tudo que eu fiz, né? Tudo que eu fiz meus pais passarem, ela vai fazer. Então, não deixo nem sair de casa. E eu conheci muita gente que era assim, era de casa para a escola, de casa para a igreja, de casa para a casa da avó. Acabou a lista. Não vai em lugar mais nenhum. Para ir tem que ir com o pai e com a mãe. E não dava liberdade. Por quê? Porque julga os outros com os seus próprios olhos. É até triste contar isso, mas teve uma vez que aconteceu isso e tinha essa moça que não podia ir em lugar nenhum. Essa menina, ela devia ter, na época, que já tinha 18 anos de idade, mas não podia ir em lugar nenhum, o pai não deixava. E eu falei isso pro primo, a prima dela, estava a tia, estava todo mundo ali, eu falei isso. Falei, olha, eu não sei, o pai dela... deve ter aprontado muito. Ou ele é uma pessoa complicada, difícil, ou ele já foi. E eles ficaram me olhando com uma cara. Não gostaram, porque era família, né? Não deu outra. 2 meses depois, um dos meus amigos, que era primo dessa menina, falou para mim, você é terrível, né? Eu falei, como? O quê? O que foi? Não, aquela vez você falou aquilo, a gente ficou até chateado com você. E agora a gente descobriu que o pai dela tem amante. Que ele tem outra família. Tá vendo? É assim. A pessoa mostra quem ela é quando ela julga, quando ela... E é assim que nós somos, nós julgamos os outros pelo aquilo que nós vemos. Eu conheço gente que confia em todo mundo. Essa pessoa eu confio, é de confiança. Até que prove o contrário, ela confia nas pessoas. Então é uma pessoa que é de confiança, porque nós fazemos isso, nós julgamos os outros. Mas o que mais Jesus falou? Ele falou, olha, você primeiro, para resolver o problema do outro, que você está vendo que o outro tem um problema, primeiro resolve o teu. Como você quer dizer para o outro, olha, tem um cisco no teu olho, se você tem uma trave no teu olho. Primeiro limpa o teu, abre os teus olhos, aí vai tentar ajudar o problema do outro. Então, quantas vezes a gente quer resolver o problema dos outros, sendo que quem tem mais problemas somos nós mesmos, mas nós não enxergamos, né? Ninguém quer ficar olhando no espelho para resolver o seu problema. Mas apontar o erro do outro e ir lá resolver o problema do outro, nós somos especialistas. Então Jesus nos advertiu, não julgue, porque primeiro, se você julgar, você vai estar revelando quem você é. As pessoas vão saber quem você é. Segundo, para você ajudar o próximo, primeiro você tem que resolver o teu problema. Agora, um pouquinho mais adiante, olha o que Jesus disse. Mateus 7, verso 16. Um pouquinho mais à frente, Jesus disse assim, pelos seus frutos o quê? Conhecereis. Jesus não disse, pelos seus frutos os julgareis, ou os condenareis. E é isso que a gente faz. A gente vê os frutos na vida das pessoas, ou seja, que árvore que é? Né? Uma árvore, uma macieira não vai dar uva, ela dá maçã. Se não é uma pessoa, né, correta, o fruto não vai ser bom. Só que a gente vê o fruto podre, estragado na vida da pessoa e já julga e condena. Por que Jesus falou, pelos seus frutos conhecereis? É para você saber quem é quem. Olha o fruto, olha o resultado que a pessoa está fazendo. Conheceu? Agora vai e ajuda. Não é para criticar, não é para falar mal, não é para julgar. Não é para condenar, é para ajudar. Pelo fruto você conhece quem precisa de ajuda. É isso que Jesus está dizendo. Então, pelos seus frutos conhecereis. Jesus não disse, pelos seus frutos julgareis e condenareis. Então eu tenho que ajudar. Agora o problema é o seguinte, eu li num livro do Dr. Bruce Thompson, chamado Paredes do Meu Coração. Ele diz assim, por vezes nossa própria razão nos ilude, nos engana. Os nossos olhos mentem para nós. Os nossos ouvidos mentem para nós. Nem tudo que eu vejo é aquilo que eu estou vendo. Nem tudo que me dizem é aquilo que estão dizendo. Nem tudo que eu leio é verdade. Nem tudo que
né? Todo mundo concorda e a maioria diz isso é certo, é a verdade. Então eu tenho que cuidar muito com os meus olhos, com os meus ouvidos. Porque o que eu vejo, o que eu leio, o que eu escuto, nem sempre é a verdade. A verdade é, a maioria das vezes não é a verdade. Às vezes é meia verdade. Às vezes é 90% verdade, mas tem mentira no meio. Então eu tenho que ter muito cuidado com qualquer informação que chega até a mim. Porque os nossos olhos nos enganam. Quantas vezes a gente viu alguma coisa e depois descobriu, não era bem aquilo? Quantas vezes nós lemos alguma coisa e acreditamos e sabemos que é verdade e depois descobre o quê? Era tudo mentira? Era tudo enrolação? Né? Foi um engano. Nossos olhos mentem para nós. Eu nunca vou esquecer o que aconteceu comigo há 16 anos atrás, quase 17. E não sei se eu já contei para alguém aqui, mas era 1995. E pela primeira vez eu tinha ido à Europa com um grupo de amigos. Eu tinha 21 anos de idade na época, tinha um amigo, um grande amigo meu, 21 anos também, e outros 2 colegas de 20 anos de idade. E era o fim da nossa viagem, tínhamos rodado por vários países, nós estávamos em Paris, numa igreja adventista. Era uma sexta-feira à tarde, quase na hora do pôr do sol, estava começando a escurecer, e nós estávamos ali no fundo da igreja conversando, onde nós ficamos hospedados. 2 amigos nossos tinham saído, acabado de sair, e eu e esse outro amigo estávamos ali, conversando, e como o sol estava se pondo, quase se pondo, estava ficando escuro, nós não reconhecemos, não vimos quem eram as pessoas que estavam entrando ali em direção ao fundo da igreja onde nós estávamos. Agora imagine a situação. Nós vimos 3 homens entrando pela lateral da igreja, vindo, e estava muito escuro, eles estavam na sombra, e aqueles 3 homens eram grandes, fortes, e eles eram afro-franceses. Muitos países da África foram colonizados pela França, então muitos deles imigram da África para a França. Então eles eram bem escuros, não dava para ver nem os olhos, nem quem era. 3 homens negros vindo na nossa direção. Um deles tinha uma bola de boliche embaixo do braço, e o outro uma faca na mão. O que a gente pensou naquela hora? Eu olhei para o meu amigo e falei: Danny, já era. Vão levar tudo. E eles estavam vindo na nossa direção. Os 3, andando assim, uma bola de boliche embaixo do braço e o outro com a faca na mão, vindo na nossa direção. Eu falei para ele: o negócio é o seguinte, isso era sexta-feira, terça-feira a gente tinha que voltar para o Brasil. Eu falei: eles vão levar, aqui na minha carteira, uma carteira comprida assim, de couro, tinha o passaporte, a passagem de volta, alguns dólares. Eu falei: eles vão levar o dinheiro, o passaporte, a passagem. Terça-feira a gente tem que voltar para o Brasil, já era. Como que a gente vai sair daqui? Até conseguir outro passaporte, passagem. Eu falei: eu vou jogar essa carteira lá em cima no telhado. Aí nem eu nem eles pegam. Depois eu dou um jeito, subo lá e pego. E nessa eles estão vindo. E nós 2, falar para vocês, a gente ficou com medo. Se coloque no nosso lugar, com medo. País desconhecido, as pessoas vindo, e eles aproximando, e aquela adrenalina, e aquele medo, e a gente sem saber o que fazer, e segurando a carteira já pronto para jogar, sei lá onde, porque eu falei: depois eu pego. E aí a luz, eles chegaram perto da luz e a luz bateu neles. E aí eles saíram da escuridão. Quando a gente viu, eles começaram a conversar com a gente. O meu amigo Danny, hoje eu consigo me virar no francês, mas na época eu não falava, e ele já tinha estudado francês, e fui conversando com eles. Os 3 eram irmãos da igreja. E aí começaram a conversar, bater um papo, e fomos ficando amigos deles. E aí quando eu vi mais de perto, na luz, não era uma bola de boliche. Era uma melancia, que eu nunca tinha visto na minha vida. Uma melancia desse tamanho, bem redondinha e escura. Mas sabe aquele verde escuro, verde petróleo, que é bem escuro? Na sombra parecia preto, eu achei que era uma bola de boliche. Era uma melancia. E a faca? A faca era para melancia. Eles colocaram a melancia, abriram a melancia com a faca, dividiram com a gente, estava gostosa, eu comi. Não tinha nada a ver. Agora, imagina quantas vezes a gente faz isso. Porque naquela hora eu podia ter dito, e eu disse o quê? Eu vi com os meus próprios o quê? Olhos. Eu vi com os meus olhos. Vi ou não vi? Vi. Meus olhos não me mentiram. Meus olhos me enganaram. Não era o que eu estava vendo. Aquilo era um engano. Meus olhos me enganaram.
Quantas vezes as pessoas saem falando, olham para o outro, vê alguma coisa e dizem, mas eu vi. E falam para mim, né? Pastor, eu vi. E aí tem aquela expressão famosa, né? Com esses olhos que a terra de comer. A pessoa fala para dar peso, né? Para dizer, não, eu vi mesmo. Pode ter visto, mas não quer dizer que é isso que você viu. Então você percebe que a gente tem que ter muito cuidado com o que vemos, com o que ouvimos, porque nós nos enganamos. E a gente vive numa sociedade que eu também li isso num outro livro, que diz assim, ó, vivemos numa sociedade em que ser acusado já é ser considerado culpado. É assim. Em alguns países isso é melhor. A lei, às vezes, protege mais em alguns países. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, onde a gente morou, eu morei por 8 anos, lá funciona bem assim. Você é considerado inocente até que se prove que é culpado, mesmo sendo acusado. E funciona, a lei funciona assim. Agora, tem países como o nosso, né, o Brasil, geralmente é assim. Alguém falou, olha, pronto, acusou, já é culpado, já é condenado, e aí as pessoas olham para a pessoa e já imaginam o quê? Não, esse aí é culpado do que fez. Olha nos olhos dele, olha a cara dele. Não, matou, morreu a mulher do fulano, aí alguém diz, não, acho que foi o marido que matou. Não, sempre desconfiei. Aquele jeito dele, aquele cara era meio estranho. Olha o olhar dele de assassino mesmo. Isso aí deve ser assassino em série. Vão achar lá no fundo do quintal dele, pode cavar, que deve ter mais uns 10 corpos enterrados lá. Isso aí é assim. As pessoas já pensam no pior, já julgam, já condenam. E quantas vidas já foram destruídas porque alguém disse, eu vi? Quanto falso testemunho foi dado? A pena de morte, ela existe em muitos países, inclusive aqui no Japão. Mas imagine quantas pessoas foram condenadas à morte e foram para a guilhotina, seja na França, ou para a forca, né, em tempos mais antigos, ou, né, para a câmara de gás, ou a injeção letal que tem, e eram inocentes. Quantos inocentes foram parar lá? Porque alguém testemunhou e disse que viu. Não, eu vi, eu ouvi, eu sei. E esse testemunho, muitas vezes falso, enganado, levou alguém a ser condenado. Conta a história essa cidadezinha, é uma história verídica, uma cidadezinha pequena, ali no interior, havia uma ponte, era noite, no meio da semana, já 10, 11 horas da noite, e um homem estava voltando da igreja, e ele tinha a sua Bíblia embaixo do braço. E ele era um homem conhecido por ser cristão e fazer parte daquela igreja. E no caminho de volta para casa, quando ele chegou perto daquela ponte, tinha um homem caído no chão com uma faca, perfurando o seu peito. Estava ali cravada aquela faca. E ele chegou, olhou ali, o homem ainda estava vivo, olhou para ele e falou, me ajuda, está doendo muito, tira essa faca do meu peito. E ele com cuidado colocou a Bíblia ali do lado, se abaixou, apoiou com uma mão assim no peito da pessoa, daquele homem, e com a outra mão ele pegou a faca e tirou. Só que exatamente nesse momento, a casa que ficava bem em frente à ponte, a senhora daquela casa foi fechar a janela. E ela olhou e viu a cena. Viu o quê? Aquele homem tirando a faca do peito daquele outro que estava ali caído no chão. E ela pegou e fechou a janela e ficou só olhando, né? Só espiando ali. Não deu muito tempo e o homem morreu. Aquele homem pegou a Bíblia e foi embora. Ele não podia fazer nada. E aí o que aconteceu quando a polícia chegou? Que avisaram. E a polícia veio e começaram a fazer a investigação e fizeram a perícia e o corpo e tal. E aí perguntaram, tentando encontrar alguma testemunha. E aí conversaram com a mulher e perguntaram para ela, o que foi que a senhora viu? E ela disse que viu. E por mais que aquele homem tentasse explicar que ele estava vindo da igreja, que ele passou ali, que ele só queria ajudar, ela disse, não, mas eu vi. Falou o horário, exatamente o que aconteceu, ela foi fechar a janela e ela viu o momento que ele tirou a faca de dentro do peito. Viu ou não viu? Ela viu? Era o que ela estava vendo? Não, não era aquilo que aconteceu. Aquele homem foi condenado, foi preso, a família foi embora, a esposa e as 2 filhas abandonaram ele, de vergonha mudaram da cidade, foram embora, a igreja foi uma vergonha muito grande, e ele ficou preso por 15 anos. Até que 15 anos depois,
um rapaz voltou na cidade, estava passando por ali, e ele começou a perguntar: o que aconteceu daquele crime da ponte 15 anos atrás? E aí contaram para ele: aquilo foi um escândalo, ninguém acreditou. Foi aquele crente lá daquela igreja. E aí a senhora da ponte ali, ela viu e tal o que aconteceu, ele lá tirando a faca, contou toda a história. E aí aquele rapaz com remorso foi até a delegacia conversar com o delegado e contar a verdade. Ele disse: eu era jovem naquele tempo, eu era novo, eu fiz um assalto, e aí na hora teve uma briga, e eu puxei a faca e eu matei aquele homem, fui eu que matou ele. Eu fugi, fui embora da cidade 15 anos atrás, e agora eu voltei, e agora eu soube que aquele homem, que era uma das únicas pessoas aqui na cidade que me ajudavam, porque eu vivia na rua, ele era viciado, vivia na rua, e aquele homem que era cristão ajudava ele, conversava com ele, de vez em quando dava algum dinheiro para ele. Ele está preso, ele é inocente. E aí ele confessou, foi feito um novo julgamento, o homem foi solto, ele foi colocado no lugar, mas e agora? Quem que devolve para aquele homem os 15 anos da vida dele, que ele ficou preso? Não tem dinheiro que paga. Quem que devolve para ele o nome, a reputação que ele perdeu? Quem que devolve para ele a mulher e as 2 filhas que foram embora, nunca mais quiseram saber dele? Quem que devolve para ele? Perdeu. Tudo porque alguém disse o quê? Eu vi. Viu? Mas será que era isso mesmo? Por isso nós estamos aprendendo esse ano e começando esse ano, né, de uma maneira diferente. Não vamos fazer o quê? Falar nada por aí, porque mesmo aquilo que a gente vê, mesmo aquilo que você diz, eu tenho certeza, porque eu vi, não é verdade. Aquilo que a gente vê, na realidade, é uma ilusão. Porque, no fundo, aquilo que a gente vê é o quê? Tudo que nós vemos. Aquilo é a luz que vem de algum lugar, bate em todas as coisas, se refletem e vem nos nossos olhos. Então tem muita ilusão de ótica. Tem coisa que não é bem aquilo que nós estamos vendo. Quantas vezes, né, tudo isso nos engana, nos ilude. Agora abra sua Bíblia no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. E nós já estamos chegando perto da conclusão da nossa ideia. 1 Coríntios 6, verso 12. Paulo diz aqui o seguinte. Você conhece esse verso, você já deve ter ouvido. Paulo diz assim: todas as coisas me são, o quê? Lícitas, são permitidas, tudo é permitido, mas nem todas, o quê? Convém, nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo é permitido, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Por que não convém? Tem muita coisa que, como cristão, eu deixo de fazer, eu deixo de lado, não me convém. Por quê? Porque eu sei desse conceito. Eu sei que as pessoas olham, elas veem e elas julgam. E eu não posso ser responsável pelo mau julgamento de alguém. Então, existe o certo e o errado. Existe o preto e o branco. Mas no meio, existe o cinza. Que em si, muitas vezes, não é errado. Mas eu tenho que tomar muito cuidado com essas coisas que estão ali no meio. Por quê? Porque as pessoas nos olham e elas nos julgam. E aí eu posso me tornar responsável pelo erro de alguém que está me vendo e está me julgando. Alguém olha para você e sabe que você vem nessa igreja. E sabe que você é cristão. E eles vão julgar você pelo seu comportamento, as suas palavras, as suas atitudes. E aí você se torna responsável pela sua influência. Todos nós influenciamos as pessoas ao nosso redor. Seja pelo que eu falo, pelo que eu como, pelo que eu bebo, onde eu vou, a minha atitude, a minha reação. Tudo isso influencia as pessoas ao redor. Então nós somos responsáveis por isso. Por isso Paulo disse, tudo me é permitido, mas tem muita coisa que não me convém. E eu deixo de lado para não levar outros a caírem no erro, por julgarem mal. Essa semana mesmo, a gente estava conversando com alguém e a pessoa disse, tal pessoa, você deve conhecer tal pessoa. E aí falou o nome da pessoa, sim, conheço. Pois é, essa pessoa é da tua igreja, não é?
É da minha igreja. Pois é, era uma pessoa diferente, né? A gente estava fazendo um trabalho assim e tal. A gente já estava cansado, era tarde. E aí eu falei assim, vamos tomar um café? Vamos tomar um café porque a gente já está cansado. Ele falou, não, eu não tomo café. Aí eu falei, essa pessoa é diferente. Por que ela não toma café? Aí ele falou, aí que eu descobri que ela é da tua igreja. Olha só que interessante. A gente nunca sabe quem que vai, né? O mundo é pequeno. Mas por causa de uma atitude que você faz ou deixa de fazer, a pessoa identifica quem você é. Você faz isso, então você deve pertencer àquele grupo de pessoas. Você não faz isso, então você deve pertencer àquele outro grupo de pessoas. Então nós estamos sendo julgados o tempo todo. Em tudo que fazemos, onde vamos, todo o nosso comportamento é analisado. Por isso, tem coisas que não nos convêm. Então temos que cuidar com aquilo que vemos, com aquilo que julgamos, mas também temos que cuidar com aquilo que fazemos, porque nós estamos sendo julgados. Então a vida do cristão não é fácil. Tem que ficar se policiando o tempo todo. O que eu faço e o que os outros estão fazendo. Eu tenho que cuidar e evitar para não julgar. Agora, o pior de tudo isso é que, como nós julgamos as pessoas, e nós vivemos julgando tudo que vemos e ouvimos, nós acabamos caindo no pior erro, o maior problema, que é julgar a Deus. Aí nós julgamos a Deus. E isso é natural na nossa sociedade. Isso já foi tão implantado dentro de todos nós, que a gente já está acostumado a julgar Deus. E nós julgamos mal. Julgamos muito mal, porque não conhecemos a Deus. Então, acontece alguma coisa ruim, o que as pessoas dizem? Naturalmente. Elas dizem assim, Deus quis assim. Não, foi vontade de Deus. Em alguns lugares, todo desastre natural, em alguns países, é chamado, sabe do quê? Atos de Deus. Está na apólice de seguro. Então, por exemplo, a apólice cobre isso, mas nós não cobrimos atos de Deus. Que é o quê? Terremoto, tornado, furacão. Isso aí é ato de Deus. Ou seja, estamos julgando a Deus ou não estamos? Acontece um negócio desse, foi Deus que mandou, foi Deus que fez, foi o dedo de Deus. Deus esbarrou ali e o negócio tremeu tudo. E é assim, então a gente julga Deus e julga mal. Muito mal. Morre alguém, aí o que a pessoa diz? Essa é uma ideia católica, né? Morre uma criança, aí eu vejo lá no Facebook, vejo na internet, vejo o pessoal falando, é um anjinho. É um anjinho que foi para o céu. E aí a gente julga Deus, porque aconteceu o seguinte, né? Deus estava precisando de um outro anjinho lá no céu, aí Deus levou. Já viu isso? Não, Deus tomou, Deus levou. Então é Deus que sai matando as pessoas. É isso que a gente está dizendo. Deus sai matando. Quer ver outra? Tanta mentira. Quer ver outra? Quando diz assim, chegou a hora. Já viu essa? Chegou a hora. Não era a hora dele, por isso foi. Aí acontece um acidente, a pessoa sobrevive. Não era a minha hora. Não era ainda a minha hora. Ou seja, Deus tem um caderninho lá, né? Tem uma agenda, aí ele vai checando. Então vamos ver a hora de quem hoje? Tá, então vamos ver aqui, o Fernando. Sábado, 3:30 da tarde. É a hora dele. Já pensou? E aí a gente julga Deus, tem a hora marcada para morrer. Não. Então a gente tem que estar acima dessas coisas. A gente tem que abrir a nossa mente e entender que não é assim. Não é porque todo mundo fala assim e pensa assim que as coisas são assim. Não é o que a Bíblia diz. Nós temos que estar acima de tudo isso. Não julgando a Deus dessa maneira. Porque Deus... E aí tem uma que é bem adventista. Então essa eu tenho que dizer. Porque isso a gente tem que abrir a nossa mente. Isso é bem adventista. Deus permitiu que isso acontecesse. Deus permitiu. Isso é outro jeito de julgar a Deus. Entendeu? Porque fica mais... Né? Porque Deus é todo poderoso, então nada acontece nesse mundo sem que Deus permita. Em certo sentido, isso é verdade. Em certo sentido. Mas aí acontece um desastre, um câncer, né? Uma pessoa morre, uma doença, alguma coisa... Não, isso aconteceu porque Deus permitiu. Então, isso é uma bênção disfarçada. Deus tem um plano por trás disso. E aí sabe o que acontece? A pessoa vive o resto dos dias dela odiando a Deus. Que Deus é esse? Que plano é esse que eu não consigo entender?
Né? Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Então, vamos abrir a nossa mente, vamos entender uma coisa. Isso, eu já venho ensinando, falando isso nos nossos estudos bíblicos lá em Caria, né? Mas tem muita gente aqui que ainda não entendeu isso. Então você tem que entender uma coisa. O povo de Israel, eles tinham esse conceito, essa ideia. Desde lá no Velho Testamento, você vai lendo a Bíblia, e você vê aqui que fica bem claro que eles acreditavam da seguinte maneira, e nós herdamos essa ideia, esse pensamento. Aqui diz assim, eles criam assim: tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Por quê? Porque eles não queriam ter nada a ver com o inimigo de Deus. Então, tudo vem de Deus. Jó mesmo disse o seguinte, quando aconteceu aquele desastre todo na vida dele, o que Jó falou? Eu recebi o bem de Deus, não vou receber também o mal? Então, eles tinham, naquele tempo antigo, a ideia de que tudo vinha de Deus. E por isso, eles tinham uma ideia muito errada. Os amigos de Jó deixam isso bem claro. O conceito era assim, ó, você faz a vontade de Deus, você recebe bênção. Se você desobedece a Deus, aí você recebe maldição. Bênção vem de Deus, maldição vem de Deus. Era essa a ideia, esse era o conceito. Por isso que Jó não dava para explicar a situação dele, porque Jó estava dizendo para os amigos dele, eu sou justo, eu nunca transgredi os mandamentos de Deus, eu obedeço a Deus. E os três vinham, né? Elifaz, Eliú, os outros dois, diziam o que para ele? Não, não é assim. Jó, se você está sofrendo tudo isso, você tem um pecado escondido. Tem alguma coisa que você não está falando para a gente. E de Deus você não pode esconder. Não, eu sou justo. Não, não é possível. Quem sofre é quem é ímpio. O justo só recebe bênção de Deus. Por que Deus deixou esse livro revelado para nós dentro da Bíblia, o livro de Jó? Para entender isso. Para você abrir os olhos e entender. Você é justo, você recebe bênção de Deus? Verdade. Você é ímpio, você não vai receber bênção de Deus? Mentira. Você é ímpio, você está sofrendo, Deus está te amaldiçoando? Mentira. Você é justo e você recebe maldição, coisa ruim, não acontece na sua vida? Acontece. Acontece coisa ruim na vida de quem é justo também. Jó era justo, olha o que aconteceu com ele. Daniel merecia ter ido como escravo para a Babilônia? Não. Foi ou não foi escravo? Foi. José merecia ter ido como escravo para o Egito? Sim ou não? Não. Fez alguma coisa para merecer aquilo? Não. Ficou 14 anos na prisão. Agora a gente tem que ver o final da história. Qual foi o final da história de Jó? Qual foi o final da história de Daniel? Qual foi o final da história de José? Então é isso que eu tenho que entender. Agora, eles foram para lá porque Deus permitiu? No caso de Jó, sim. No caso de José e Daniel, não. Mas Deus usou aquilo ruim que aconteceu para uma bênção, para algo positivo, para algo bom. Então, abra sua mente para isso, entenda. Coisas ruins acontecem na tua vida, só tem um que faz coisa ruim nesse mundo, e esse é o inimigo de Deus. Agora, as coisas acontecem, ruim acontece na sua vida porque Deus permitiu. Deus permitiu que o acidente acontecesse. Então, vamos ver. Você vai fazer uma viagem, e aí você não pôde dormir a noite inteira, e aí você está dirigindo na outra noite, já está 24 horas sem dormir, você está dirigindo na outra noite, está cansado, está exausto, entendeu? Tem uma série de outros problemas junto, e aí acontece um acidente. Aí Deus permitiu que o acidente acontecesse. Às vezes a pessoa está em excesso de velocidade, ou às vezes é uma outra situação, e aí a gente fala, não, Deus permitiu que acontecesse. Você entende? Muitas vezes nós causamos os problemas. Nós criamos o problema. E existe uma coisa chamada acidente. Acidente não é destino. Entendeu? Destino é uma coisa premeditada. Vai acontecer tal dia, tal hora. Não, não existe isso. Às vezes acontece um acidente. Às vezes, infelizmente, uma pessoa bebe, sai por aí dirigindo, acerta você e te machuca. Agora, foi Deus que permitiu que isso acontecesse? Não é assim. A gente tem que entender que coisas ruins acontecem no mundo ruim. E coisas ruins acontecem com pessoas boas. Infelizmente é assim. Nós estamos vivos e estamos sujeitos a essas coisas. Não é culpa de Deus. Por quê? Agora, para ficar bem claro isso. Deus é todo poderoso? É. Deus tem tudo sob controle? Tem. Deus pode permitir que as coisas aconteçam ou não? Sim.
fora desse planeta. Eu demorei para entender isso. Mas depois que eu entendi isso, tudo fez sentido. A verdade é essa. Deus é soberano, Ele é dono do universo, Ele pode todas as coisas, Ele controla tudo, fora do planeta Terra. Aqui não é assim. Porque se fosse assim, você e eu não precisaríamos orar. A gente não precisaria de oração. Então essa ideia você tem que entender. E aí você entende a importância da oração. Como eu venho falando, e eu volto a repetir, e isso tem que ficar claro na nossa mente. Existe uma guerra entre o bem e o mal. E existem regras nessa guerra. E nós estamos bem no meio. O inimigo de Deus, ele tem limites na sua atuação. Deus também tem limites na sua atuação. Quem permite que o inimigo vá agir na tua vida ou não, é você. Quem permite que Deus vai agir na tua vida ou não, é você. Com as decisões que você faz. A Bíblia fala muito sobre espíritos possuindo pessoas, espíritos imundos, pessoas endemoniadas. E acontece, ainda hoje. Só que isso só vai acontecer se a pessoa abrir um canal, se ela permitir. Então já teve gente me perguntando, é possível eu ficar endemoniado? Situação normal, não. Isso nunca vai acontecer comigo. Para isso acontecer, a pessoa tem que permitir. Ela tem que estar fraco físico, mental e espiritualmente. Ou ela tem que permitir de maneira voluntária. Vocês já viram hipnose? O hipnotismo? Não tem como uma pessoa me hipnotizar. Nunca vai conseguir me hipnotizar. Porque a regra básica para acontecer o hipnotismo é a permissão da pessoa que vai ser hipnotizada. Ela tem que permitir. Ela tem que abrir acesso. Ela tem que se deixar hipnotizar. Senão não pode, não acontece, não tem como. Nós temos um bloqueio na nossa mente. Agora, tem certas músicas que são usadas para levar a nossa mente a um nível diferente, um estado diferente. São músicas da nova era, são músicas usadas, mantras repetitivos que os indianos usam e acabou se espalhando pelo mundo então aí pelas músicas. Existem certos aromas que nos induzem a isso, que abrem esses canais. Por isso que tem muito incenso em certas religiões e usam aquele cheiro com aquela música e aquele mantra repetitivo. A tua mente está fazendo o quê? Está entrando num estado que não está alerta. Está abrindo as portas, está desbloqueando para dar acesso. Acesso para ideias, pensamentos e até uma possessão de um espírito. Então a nossa mente tem que estar sempre alerta. Por isso que eu tenho que evitar certos alimentos, certas bebidas. Esses grupos religiosos usam o incenso, a música, o mantra e certos chás. Vai juntando as coisas. Nós somos físico, mental e espiritual. Então o acesso começa pelo físico, vai para o mental e atinge o quê? O espiritual. Então eu tenho que cuidar da minha alimentação, do que eu como, o que eu bebo, o que eu vejo, o que eu ouço. Tudo isso pode me influenciar. Da mesma forma, Deus, para ter acesso a nós, precisa da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espírito. Por isso que eu tenho que proteger, eu tenho que cuidar do meu corpo, da minha mente e do meu espírito, para que Deus tenha acesso, para que o Espírito Santo tenha acesso. E para que ele tenha acesso, eu tenho que permitir, do mesmo jeito. Do mesmo jeito que o inimigo não vai ter acesso na sua vida se você não permitir, Deus também não pode te forçar. O Espírito Santo não vai dominar a sua vida e controlar você se você não permitir, se não convidar, se você não orar pedindo. Tantas vezes Deus quer fazer algo por nós, mas Ele não pode fazer porque nós não permitimos. Como que eu posso permitir nessa guerra? Orando, pedindo, rogando. É assim que eu faço. Às vezes uma oração resolve. Às vezes eu preciso de 1000. Tem gente orando pela família, pedindo que Deus toque o coração para que ela aceite a Jesus. E aí passa 1 ano, 5, 10, 15, 30 anos. Às vezes mais. Finalmente a pessoa se entrega a Jesus. Quantas orações foram precisas? É uma guerra. É uma guerra. E você não pode desistir, tem que perseverar. Então, em vez de dizermos assim, Deus permitiu que algo acontecesse, a verdade é o seguinte, às vezes Deus não permite que o mal aconteça. Entendeu a diferença? Coisa ruim vai acontecer com todos nós. Vai acontecer sempre. Às vezes Deus não permite que a coisa ruim aconteça. Por quê? Porque alguém orou. Porque alguém pediu. Porque alguém intercedeu.
Vou contar uma coisa para vocês, isso é muito sério, isso é muito forte. A gente tem que entender isso para parar de julgar a Deus dessa maneira. Deus só pode fazer qualquer coisa nesse mundo se alguém orar. Eu falei isso, volto a repetir. Todo milagre que já aconteceu na Bíblia, até mesmo os milagres que Jesus fez, antes houve uma oração. Jesus sempre orou antes de abrir os olhos do cego, antes de fazer o paralítico andar, antes de multiplicar os pães e peixes, diz lá o quê? Dando graças, multiplicou. Quando foi a ressurreição de Lázaro, porque era um evento muito forte e marcante, aí Jesus orou de forma audível. Aí ele falou: Pai, eu sei que tu me ouves sempre. E muito obrigado por já ter me respondido. Eu digo isso não porque eu não sei que o Senhor responde, mas é para o testemunho dessas pessoas, para eles saberem que eu estou falando contigo. Ele deixou isso claro. Vai lá, João capítulo 11. Tem que orar para acontecer um milagre. Deus chegou para Elias e falou assim: Elias, é o seguinte, não vai chover por 3 anos e meio. Então, ora para parar de chover. Ele orou. Elias, agora passou 3 anos e meio, vai chover. Ora para chover. Elias orou uma vez, não aconteceu nada. 2, 3, 4, 5 vezes, não chovia. 6 vezes, na 7ª vez que ele orou, choveu. Eu não sei porquê, lá no céu eu vou perguntar. Mas Elias teve que orar 7 vezes para voltar a chover. E se ele não orasse a 7ª vez, não chovia. Então a gente tem que perseverar orando. Deus quer fazer grandes coisas, mas Ele só pode fazer se eu oro, se alguém ora. Escuta só o que eu vou contar para vocês. Vou abrir aqui algumas coisas bem... É profundo isso. E é íntimo. E é até complicado. Mas você tem que entender isso. Anos atrás, uma moça estava com uma dificuldade, um problema. Ninguém sabia. Era uma sexta-feira à noite. O meu pai estava dormindo. E Deus acordou meu pai naquela sexta-feira à noite. Para orar por essa pessoa. Ele acordou, devia ser 10, 11 da noite, ou mais. Ele acordou com um pensamento: ore pela Flávia. Meu pai não sabia o que estava acontecendo. Ele se colocou de joelhos do lado da cama e orou e intercedeu por essa moça. Depois nós ficamos sabendo, ela e a mãe estavam numa chácara no interior de São Paulo, próximo a Presidente Prudente. Só estavam as duas naquela noite na chácara. 2 homens estavam tentando entrar na casa. Estavam tentando arrombar a porta. E bem naquele momento, Deus chamou alguém para orar e interceder. Porque sem a oração, Deus não tinha como proteger. E Deus precisava proteger a vida delas. Nada aconteceu, a gente não sabe o que aconteceu. De repente eles viram alguém, eles ouviram alguma coisa, ou até um anjo apareceu ali. O fato é que eles pararam, foram embora e desapareceram. E naquele momento exato, tinha alguém orando. Agora eu vou contar uma coisa para você entender a profundidade disso, como isso é sério. Eu tenho um amigo lá nos Estados Unidos, o nome dele é Omar. Ele é dentista, ele já mora lá há muitos anos. Ele é do Espírito Santo. No tempo que ele estava no Espírito Santo, no Brasil, em Vitória, eu acho, ele tinha um amigo que se afastou da igreja. Começou a se envolver com uma moça, e ela tinha problemas muito sérios, problemas mentais, a família dela e os irmãos, e todo mundo era envolvido com tráfico de drogas. E aí, quando ele se viu naquela situação toda e viu que o relacionamento não ia para onde devia ir, ele tentou se livrar. Só que ela tinha problemas mentais e problemas muito sérios, se apegou tanto a ele e não deixava ele sair. E não deixava ele ir, e ela ficava atrás dele. E aí a família dele, os irmãos dela e o pessoal começou a fazer pressão e ficou aquele negócio e ele queria se livrar da situação. E a coisa foi ficando tão difícil que eles começaram a ameaçar. E ficou ameaça, e ameaça mesmo, de morte. Era um sábado à tarde, esse meu amigo Omar estava com um grupo de amigos conversando, o pessoal da igreja, estava numa rodinha assim conversando, e naquele momento, alguma coisa veio na mente dele, dizendo para ele: ore pelo Alexandre, que era o nome daquele rapaz. Ore pelo Alexandre. E ele ficou ali, aquele pensamento na cabeça dele. E ele falou que ficou com vergonha. Estava todo mundo ali conversando, ele não quis dizer nada para ninguém, e ele não orou pelo Alexandre. No domingo ele ficou sabendo. Naquele momento, quando Deus estava falando para ele orar pelo Alexandre, o Alexandre estava sendo assassinado. Encontraram o corpo dele jogado na praia. Ele foi morto. Tem dúvida de que aquela oração era o que o Alexandre precisava?
Deus queria proteger a vida dele. Deus queria salvar ele daquilo. Mas Deus não podia fazer nada se alguém não intercedesse, se alguém não orasse. Poucos meses atrás, lá em Yokohama, eu contei essa história. E num sermão como esse, eu expliquei isso para as pessoas. Depois do sermão, uma moça da Jamaica conversou comigo, falou: pastor, eu preciso conversar contigo. Porque a mesma história desse Alexandre aconteceu comigo. E a história dela é até mais marcante, mais triste, porque ela falou: éramos só eu e meu irmão. Nós crescemos na igreja, mas meu irmão saiu da igreja, abandonou a igreja. Minha mãe orava por ele, nós orávamos, tentávamos ajudar ele, mas ele estava muito longe de Deus, afastado. E ela disse: foi também num sábado, quando eu estava dormindo, e Deus me acordou para eu orar pelo meu irmão. E ela disse que ela orou pelo irmão. No outro dia, ela ficou sabendo que no mesmo momento que ela estava orando por ele, ele estava sendo assassinado. Ele foi morto. E ela falou: desde aquele dia eu não consigo mais dormir, eu tenho pesadelos, eu fico mal, eu me sinto mal lembrando disso. Será que eu não orei direito? Por que meu irmão morreu? E aí eu falei para ela: que bom que a gente está conversando, porque você tem que se livrar disso. E você tem que entender que o que Deus fez foi mais do que você imagina. Deus sabia o que estava acontecendo com o teu irmão, ou o que ia acontecer com ele. Deus sabia que ele ia morrer, não tinha saída ali na situação dele. Mas ele precisava fazer alguma coisa para a salvação do teu irmão. Ele precisava de alguma maneira atingir o coração dele naquele momento, para que ele se arrependesse, para que ele voltasse atrás, no seu coração, na sua mente, para que ele pudesse estar salvo. E foi através da tua oração que Deus fez alguma coisa por ele. A gente não sabe o que. Nós não sabemos ainda, mas se Deus te despertou, te acordou, pediu para você orar por ele naquele momento, é porque uma obra foi feita no coração dele. E eu tenho certeza que na volta de Jesus, você e sua mãe vão ter uma surpresa, porque vocês vão encontrar o teu irmão lá. E ele vai estar lá, para viver para sempre. E foi a tua oração que possibilitou Deus atingir ele e salvar naquele momento. Porque Deus não desiste da gente, até o último instante. Deus não nos abandona, a gente abandona Ele. Quantas vezes a gente fala assim: eu fui longe demais, Deus não vai me alcançar mais porque eu estou longe demais, eu estou longe de Deus. Mentira, não tem como. Não tem como ficar longe de Deus. O que acontece é o seguinte: eu preciso do Fábio, vem aqui. O Fábio agora é Deus. Só que ele está aqui, ó. Fica bem aqui. O que acontece é o seguinte: a gente está com Deus. Eu estou vendo Deus, eu falo com Ele. O problema é que a gente vira as costas para Deus. Aí a gente fala: eu fui longe demais, Deus não vai me alcançar, eu estou longe de Deus. Aí Deus põe a mão no ombro. Deus está ali. O problema é que eu virei as costas para Ele. Eu não vejo Ele, mas Ele está comigo o tempo todo. Ele não desiste de mim. Ele só está pedindo: vira, olha, eu estou aqui com você o tempo todo. Obrigado, Fábio. Então, Deus não está longe, não tem como, porque Ele vai com você, Ele não desiste de você. Só que sem oração, Deus não pode agir, Deus não pode fazer. Por isso que tem tanto filho que está aí nesse mundo, tanta gente por aí sobrevivendo, graças à oração da mãe. Porque a oração mais poderosa que existe é a oração da mãe. E quantas mães estão intercedendo e orando pelos filhos? Não desista, não pare de orar um instante sequer, porque é a sua oração que mantém esse filho, essa filha aí. Ore constantemente pelos filhos. Ore pelos pais, ore pela família, ore pelos amigos, ore pela igreja. Sem a nossa oração, Deus não pode agir. Nós vamos concluir a mensagem dessa manhã, mas com esse pensamento e com essa ideia. E você precisa compreender isso. Primeiro, algumas lições hoje. Vamos recapitular, vamos entender. Cuidado com o que eu vejo, cuidado com o que eu leio, com o que eu ouço. Eu não devo julgar o próximo, porque eu nunca sei. Mesmo que eu veja com esses olhos que a terra de comer, não é? Mesmo, duvide de você mesmo, duvide dos seus olhos. Pode não ser verdade. Segundo, se eu quero ajudar alguém, primeiro eu tenho que ajudar quem? A mim mesmo. Jesus falou: quer tirar o cisco do olho do outro? Tira a trave do teu primeiro. Então primeiro cuida de você, para depois tentar ajudar o outro. Senão só vai atrapalhar. Terceiro, não vamos cuidar o quê? Com as nossas atitudes. Porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Os outros estão olhando.
Eu posso fazer alguma coisa que não é errado, não me faz mal espiritualmente, mas alguém me vê fazendo e vai dizer: ah, ele está fazendo, ela está fazendo. E eles não têm controle e vão fazer aquilo de maneira, né, descontrolada. Vai acabar se perdendo a pessoa por causa de uma atitude nossa. Então, cuidado com as suas atitudes para que os outros não te julguem mal. E quarto, não vamos julgar a Deus. Deus é sábio demais para errar. Deus não erra. Coisas ruins acontecem conosco, não é maldição de Deus, né? Esses dias eu recebi um e-mail, uma pessoa pedindo oração e falando: eu não entendo, por que Deus te levou o meu filho? Ela estava grávida, perdeu o bebê. Aí eu fui fazer uma pesquisa, ela não entendeu que 1/3 das gravidezes, né, 1/3 da gravidez feminina, ela acaba em óbito, não nasce, o feto não nasce. Mas no caso dela, foi Deus que levou. Então, a gente tem essa mania de culpar Deus. Não culpe a Deus. O que a gente tem que fazer? Confiar, orar. Se algo ruim aconteceu, não foi porque Deus permitiu. O bom é quando Ele não permite. Mas Ele só não vai permitir muitas vezes se nós orarmos. Então ore. Ore muito. Não pare de orar. Por isso que Paulo falou o quê? Orai sem cessar. É o único jeito. O que a gente tem que fazer é orar o tempo todo. O tempo todo. Vai dormir orando. Eu faço isso. Eu faço a minha oração. Eu coloco a cabeça no travesseiro e continuo falando com Deus. Eu durmo orando. Porque eu sei que Ele está comigo. E Ele vai estar comigo sempre, enquanto meu pensamento estiver ligado a Ele em oração. Que Deus abençoe você. Tome essa decisão na sua vida. Ajuda-me a não julgar o próximo, a ajudar a quem eu posso ajudar, não falar nada de mal das pessoas, mas ajuda-me a não julgar a Deus e a orar constantemente, para que Deus esteja com você e possa impedir do mal acontecer na sua vida. Amém.